Fala, seus lindões, Chrysler aqui. Do you wanna balloon? Meu nome é Natália Chrysler tipo Freud. Fala, seus lindões, Chrysler aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre It capítulo 2. Tem uma coisa muito legal também que eu quero mostrar pra vocês. Teve o Press Day aqui em São Paulo e eu pedi pro Andy Muschietti assinar o meu George. A Bárbara também assinou, ela é produtora e irmã do Andy Muschietti, que é o diretor do filme. O filme estreia dia 5 de setembro aqui no Brasil. Então olha, se não perder nada sobre as novidades dos filmes e das séries, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre tô trazendo esse tipo de conteúdo aqui no canal. Tem playlist também de final explicado, teoria, quadrinhos, livros e muito mais. Eu cheguei a fazer um vídeo de expectativas para It capítulo 2, junto com a Paty, que ela é grande fã, né, da franquia, e eu também tinha gostado muito do primeiro filme, porque é uma readaptação do livro. A gente também tem o filme de 1990, então é legal a gente ter esse vídeo até de comparativo, né, de como é a nossa expectativa e depois que a gente vê o filme, qual que é a análise do filme de fato. Nesse filme, It capítulo 2, a gente acompanha o Clube dos Losers de novo, mas dessa vez eles estão adultos, depois de 27 anos que eles enfrentaram Pennywise, que é justamente quando acontece o ciclo dele. Então, eles recebem o chamado do Mike, que foi o único que ficou em Derry, para justamente eles voltarem, porque eles fizeram um pacto, que se de fato eles não tivessem conseguido derrotar o Pennywise, eles voltariam para a cidade em qualquer lugar que eles estivessem, e assim derrotar ele de vez. Pra gente falar desse segundo, a gente vai precisar sim comparar com alguns aspectos do primeiro filme, porque afinal são filmes que continuam, né? A gente tá falando de um livro inteiro que é baseado na obra do Stephen King. Como eu falei aqui, também existe a adaptação de 1990, que foi um filme bastante criticado, algumas resoluções foram muito rápidas, até porque foi um filme que na realidade era uma série de TV, então ele tinha 6 episódios, totalizava aí 6 horas, e eles reeditaram para transformar no filme, ou seja, muita coisa acabou ficando de fora realmente. Mas foi bastante inteligente da parte do Muschietti e da Warner de tomar essa decisão de fazer o filme em 2 partes, até por essa separação do ciclo. Então a gente não tem esse flashback desde o início, não começa com eles adultos, a gente compreende o contexto do passado pra gente ir para esse segundo ciclo, e aí sim essa parte 2 trabalha em alguns aspectos de flashback, e por isso It capítulo 2 é um filme que funciona bem sozinho também, porque ele trabalha, né, com esses flashbacks, então ele te dá todo o contexto importante, ele chega a mostrar o pacto, para justamente ter até o chamado do Mike, para ver algo que tá ali desde antes. Então, se você não viu o primeiro filme, você consegue entender sim esse segundo, mas ao mesmo tempo, se você assistiu o primeiro, é lógico que você vai ter mais embasamento em alguns aspectos, como por exemplo, do Bill, né, ter toda a questão com o irmão dele. Pode ser que em alguns momentos você não entenda totalmente o contexto, então se você assistiu o primeiro, você tem um contexto mais denso da história. E é interessante que nesses flashbacks a gente vê um pouco mais da amizade do Clube dos Losers, porque no primeiro filme ficou muito mais um lance deles terem se juntado, porque eles tinham as diferenças deles, eles realmente eram o Clube dos Losers, dos separados ali socialmente, vamos colocar, cada um tinha seus problemas, e eles ficaram muito juntos também porque eles compartilhavam dessas visões que eles tinham, das aparições do Pennywise na forma do medo deles. Mas aqui nesse It capítulo 2 a gente consegue ter alguns momentos em que eles de fato brincavam, de fato compartilhavam da amizade, então é muito legal a gente ter isso no flashback. Inclusive tem algumas coisas da cena extra do DVD do primeiro filme que foram incluídas nesse segundo filme, e aí você entende por que elas não foram utilizadas. A propósito, eles até filmaram tudo, né, porque as crianças, quando elas aparecem em flashback, elas realmente aparecem as crianças do primeiro filme, e é muito louco a gente ter esse choque de realidade, né? Por exemplo, o Finn, que a gente viu recentemente em Stranger Things, a gente já tem uma noção de como ele cresceu, e aí ver ele criança de novo, nossa, dá um baque assim pra quem conhece os outros trabalhos dele, a mesma coisa do ator que faz o Ed. Então é muito legal a gente ter esse comparativo da gravação que foi feita do primeiro filme lá em 2016, o filme estreou em 2017, e a gente vê agora eles em 2019, como eles cresceram, mas ali no It capítulo 2 eles ainda estão bem crianças. Que nem eu tinha falado aqui, o filme de 1990 ele foi reeditado e ele ficou em torno de 3 horas, mas esse filme
filme, foi bem legal que eles fizeram essa separação também, porque justamente a gente tem um contexto maior da história, e se a gente juntar os dois filmes, a gente tem aí em torno de 5 horas. Chegaram até a falar que o diretor depois ele vai juntar os filmes e vai reestrear. Eu não sei se vão ser sessões especiais e também não tem data prevista, mas fica em torno disso, para você ver que não é necessariamente o tempo, né, total que vai fazer com que o filme seja ruim. Você consegue facilmente acompanhar essas histórias, apesar de achar que esse segundo filme, ele tem algumas enrolações. Ele poderia ter sido sim um filme mais curto, e é engraçado a gente ter esse comparativo do filme de 1990, porque falaram que tinha umas resoluções muito rápidas, e aí a gente tem aqui o filme de 2019, que tem algumas soluções que são mais compridas, mais devagares, e isso chega a incomodar sim. Me incomodou bastante, principalmente o chamado do Mike, porque você já tinha entendido o contexto, eles já tinham mostrado o pacto que foi feito lá no primeiro filme, e ele mostrando, ele ligando, só que eles fizeram essa montagem da cena muito longa, não foi nem no aspecto de mostrar como estava a vida deles, mas eles colocaram o Mike para fazer o chamado 3 vezes ao longo dessa cena. Você já tinha entendido que ele estava chamando eles de volta, então não era necessário. Eu achei que acabou ficando uma construção um pouco cansativa, e eu entendo que talvez a decisão tenha sido num aspecto mais de tipo, para você lembrar e também para não ficar muito consecutivo, mas eu sinceramente achei que isso atrapalhou muito mais. Não era necessário sempre trazer o Mike falando, meu, você tem que voltar. Então foi algo que me incomodou bastante, e eu acho que atrapalha também o ritmo da cena. Com certeza o terror tá maior nesse filme, até porque a gente tá trabalhando com um elenco adulto, então é mais fácil da gente deixar algumas coisas mais explícitas, como os traumas dele, por exemplo, o trauma da Beverly, que muito se discutiu, que ficou meio subjetivo, o que realmente o pai fazia com ela, e aqui eles conseguem trabalhar em alguns aspectos muito melhor, e até mesmo como que esses traumas acabaram meio que resultando ali na personalidade deles. Então a gente tem o exemplo do Ed, que ele acabou meio que casando com uma mulher que era exatamente como a mãe dele, então é bem legal a gente ter esses comparativos quando a gente tem o contexto do primeiro filme. Mas ao mesmo tempo, tem alguns aspectos quando você trabalha com elenco adulto, principalmente falando de medo, que é um pouco mais difícil. Em entrevista, o Andy Muschietti já tinha falado sobre essa comparação no medo, porque quando a gente é criança, a gente tem os medos que são mais físicos. Então, por exemplo, a gente tem ali medo de palhaço, a gente tem medo da garota lá do quadro, e já quando você é adulto, é diferente a forma como você trabalha o medo. O adulto, ele tem medo de coisas mais sentimentais, como, por exemplo, falir, ficar sozinho e essas coisas, sabe? Então, é muito visível a dificuldade que o diretor teve em deixar algumas coisas mais visuais para aterrorizar os adultos. Então, ele teve que trabalhar com algumas coisas mais bizarras, como a cena do restaurante, que apesar de ser uma cena super bem construída, ela traz alguns aspectos meio bizarros que acabaram me perdendo. Então, assim, aqui é uma opinião muito mais pessoal do que realmente técnica, porque dentro do gênero de terror a gente tem subgêneros, né? Eu gosto de terror mais psicológico, e no primeiro It é justamente como eles trabalham, mesmo que tenha aspectos visuais, como por exemplo, trazer a moça flautista lá do quadro para fora do quadro e você ter a visualização dela. Inclusive, ela é bem parecida com A Mãe, né? Que foi um outro filme de terror dirigido pelo Andy Muschietti. Eu gosto muito desse filme, mas também é um filme que você demora a entender e visualizar aquela entidade. Então, mesmo que tenha algo visual ali do medo, eu gosto de como é feita essa construção. Já no It, capítulo 2, eu acho que eles tiveram essa dificuldade de transmitir, de deixar visual, então eles acabaram trazendo algumas coisas um pouco mais nojentas. Aqui eu vou ter que me abranger um pouco mais para explicar o meu ponto, mas, por exemplo, tem certo momento em que vem tipo um zumbi, uma pessoa meio morta, bem nojenta, ela vem na sua direção e aí ela coloca a língua dentro da boca de outra pessoa, e é aí que o filme me perde um pouco, porque eu não gosto quando começa a envolver essas coisas. Na cena do restaurante mesmo tem uns bichos lá nascendo, então o filme acabou que me perdeu em vários momentos, porque do meu ponto de vista não era tão necessário
tornar essas coisas tão nojentas assim pra trazer o terror. Tem outro aspecto que me incomodou também nesse filme, é que os adultos em certos momentos eles parecem meio que uma paródia do primeiro filme, porque eles tiveram que manter o trejeito das crianças. Alguns ficaram excelentes, como por exemplo o James McAvoy. Eu acho que ele mandou muito bem, principalmente porque ele conseguiu fazer todo aquele lance do Billy ser gago e tal, e como que foi utilizado aqui, e ele conseguiu manter a personalidade do Bill, mas um Bill adulto. Então em alguns momentos, quando os adultos trabalhavam os aspectos que a gente via nas crianças, parecia que realmente era uma paródia, que eram adultos imitando crianças. O próprio Henry, que é o vilão do filme, eu achei que ele foi meio que mal utilizado, parecia que eles não sabiam muito como usar ele realmente. Eu achei que se tirasse ele do filme não ia fazer diferença. Outra coisa que me incomodou bastante foi a origem do Pennywise. Eu achei que eles fizeram muito buzz em cima da origem, então eu imaginei também mil coisas de como poderia ser, até trazer mais para uma realidade nossa realmente, mas eu não gostei de como foi feita. Talvez tivesse sido melhor ter deixado de lado as coisas que já haviam sido faladas mais ou menos do filme, até de um certo envolvimento de drogas ali do Mike. Não foi bem um envolvimento de drogas, eu achei que ia ser um lance mais pesado realmente. É mais ou menos como é no livro realmente. E alguns de vocês chegaram a me perguntar como que é a cena da aranha, porque tem pessoas que têm aracnofobia. Eu vou ser sincera, tem alguns aspectos que eles deixaram tão monstruoso que parecia mais o caranguejo, não tinha tão um aspecto de aranha. Então eu acho que se você tem medo de aranha, talvez não te afete tanto. Mas assim, eu sei que fobia funciona diferente na nossa cabeça. Então deixa aí nos comentários como foi assistir essa cena pra você, mas eu realmente achei que ela foi uma cena até ok de assistir. Não remeteu tanto a uma aranha e tal. Mas uma coisa que eu gostei muito foi o fato deles zombarem, o que é bastante conhecido pra quem acompanha as obras do Stephen King, que ele não sabe fazer finais. Então eu acho que talvez a adaptação também seja um pouco reflexo disso, apesar de quando você tem uma adaptação você pode melhorar em alguns aspectos, mesmo que seja um autor com histórias muito geniais. Mesmo que eu tenha realçado alguns defeitos do filme, algumas questões até mais pessoais do que realmente técnicas sobre o filme, eu acho que ele é um filme bom, mas de fato eu prefiro o primeiro. Eu acho que ele tem uma história muito mais redonda e eu, como falei no início do vídeo, eu gosto muito de como eles trouxeram esse contexto deles criança antes de contar a história deles adulto. Eu não posso deixar de falar que o Muschietti criou um It incrível, com aspectos originais, que precisou muito do ator. Ele mesmo falou que ele se doou demais pro personagem e tem alguns trejeitos dele, coisas que ele quis trazer pro personagem. E a cena inicial com a criança, ou até mesmo aquela que tem no trailer, que mostra ele e tem o McAvoy e uma criança no meio, são cenas sensacionais. Então eu fico pensando se talvez a história de It não funcione justamente mais com as crianças, porque eles chegaram a falar que no primeiro filme eles queriam trabalhar algo que era algo conhecido em Derry, mas as pessoas não falavam. Tanto que tem aquela cena do carro em que o Ben tá sendo esfaqueado pelos bullies e as pessoas passam de carro e aí tem até um balão. Eu acho que eles não deixaram tão implícito que a cidade conhece sobre a coisa, afinal ela tá lá há muito tempo. Até porque se perde em alguns aspectos, como por exemplo, quando o Bill fala sobre ter visto George, etc., os pais dele acharem que é uma doideira. Então talvez teria sido legal trabalhar como um surto das crianças mesmo, e que os adultos não sabem muito bem, ou eles esqueceram disso que passaram na infância, algo assim. Então pra mim o Pennywise é uma entidade que realmente assusta mais crianças do que os adultos, realmente, até por essa questão de visualizar o medo. Eu não falo só no Pennywise o palhaço, né, mas a entidade mesmo. É basicamente como se o It fosse um amigo imaginário que os pais não acreditam muito. It capítulo 2 estreia dia 5 de setembro nos cinemas, então deixa aí nos comentários quais são as suas expectativas para esse filme, o que que você tá esperando, mas se você já assistiu, o que que você achou? Pode ser diferente da minha opinião, tudo bem? Vamos discutir. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!